Olá pessoal, estou de volta agora para falar sobre a perda da propriedade. Bom, no vídeo anterior nós estávamos falando sobre a aquisição da propriedade móvel. Agora nós vamos falar sobre a perda da propriedade. Bom, quando a gente fala em perda da propriedade, a gente tem que identificar duas formas, ou melhor, dois modos. É possível dois modos de perda da propriedade, tá certo? É possível a perda da propriedade através de um modo voluntário, ou seja, a própria pessoa não quer se desfazer da propriedade, seria basicamente isso. E também é possível a perda da propriedade através de um modo involuntário. Então, perde-se a propriedade pela vontade do proprietário ou de forma involuntária do proprietário. Eu posso dizer que a perda da propriedade, que é modo de perda da propriedade voluntária, as seguintes formas, os seguintes modos. Nós temos a alienação, a renúncia e o abandono, tá bom? Então, são modos de perda de propriedade voluntária, que consiste na vontade do proprietário em não mais ter a propriedade da coisa, a alienação, a renúncia e o abandono. A alienação, ela vai se dar por meio de um contrato, certo? Que poderá ser oneroso ou gratuito. Quando eu falo oneroso, eu estou diante de uma compra e venda. Eu tenho aqui um celular, por exemplo, e eu quero vender esse celular, eu faço um contrato de compra e venda, seja verbal, escrito, vocês viram lá em contratos, e aí eu vou perder a propriedade através de uma alienação, certo? Através da venda desse celular, tá bom? A título oneroso. Gratuito seria se eu estivesse doando. Eu faço aqui a doação, eu não quero mais, eu estou lhe dando esse celular. Então, eu estaria perdendo a propriedade através de uma alienação a título gratuito, tá certo? Então, estou falando de título oneroso, estou falando de compra e venda. Estou falando de título gratuito, estou falando de doação, tá certo? Bom, observe, pessoal, que a alienação, ela é um modo de perda da propriedade, certo? Onde nós vamos ter dois agentes, certo? É um modo de aquisição bilateral. Nós vamos ter o alienante e quem está vendendo e quem está comprando, ou quem está doando e quem está recebendo o bem, certo? Também forma de aquisição da propriedade, forma de perda da propriedade, a renúncia, certo? A renúncia é um ato unilateral pelo qual o titular transfere a propriedade a outra pessoa. Eu não quero a propriedade dessa coisa, estou renunciando. É bastante comum lá no direito sucessório que um determinado herdeiro ele renuncie a sua herança, o seu direito de herança. Por exemplo, imagine só que João o pai de João morreu e esse pai de João deixou um carro, certo? O pai de João tinha 3 João, tem mais 2 irmãos. E João simplesmente quer renunciar, certo? Ele disse, eu não quero, eu renuncio, abro mão do meu direito hereditário sobre aquele bem, sobre os bens da herança, que seria aquele veículo. Então, note, a renúncia ela é um ato unilateral. Então, cabe a João, nesse exemplo, abrir mão, renunciar ao seu direito hereditário e não receber aquele carro. Aquele veículo seria transferido para os demais sucessores, para os irmãos de João, tá bom? Também é modo de perda da propriedade voluntário o abandono, que também é um ato unilateral pelo qual o titular abre mão dos seus direitos sobre a coisa, simplesmente o abandona. Então, aquela pessoa que tem um sofá, compra um sofá mais bonito, novo, aí pega o sofá e coloca na calçada. Eu não quero mais aquele sofá, tá certo? E espera lá o caminhão de lixo levar e desocupar a sua calçada, tá bom?
Com relação ao detalhe aqui, é que a renúncia, ela sempre deverá ser expressa, tá certo? Já no caso do abandono, ela não há necessidade de uma manifestação expressa, tá certo? Não há necessidade da manifestação expressa, certo? Bom, esses foram os modos de perda da propriedade voluntária, certo? Já com relação à perda da propriedade involuntária, nós temos duas formas. Nós temos a perda da propriedade pelo perecimento da coisa, que decorre da perda do objeto, certo? A coisa não serve mais, perdeu a sua utilidade, certo? Então nós vamos ter, se ela perdeu o seu valor como coisa, nós vamos ter a perda da coisa. Note, ela é involuntária porque normalmente esse perecimento não vai acontecer pela vontade do proprietário. E por fim, nós vamos ter a perda da propriedade através da desapropriação, tá bom? Desapropriação. A desapropriação, pessoal, ela está prevista lá na nossa Constituição Federal, certo? Então, não é aquelas situaçõezinhas lá que a gente assiste nos filmes norte-americanos, onde você está andando lá no seu carro, aí chega um policial, mostra o distintivo e diz, saia do carro. Você sai, ele pega o carro e vai em busca de um criminoso. Isso não seria a desapropriação, certo? A desapropriação, ela poderá ser administrativa, quando nós vamos ter a concordância do poder público e a concordância do proprietário, tá certo? Os dois fazem lá uma escritura de desapropriação amigável. Essa desapropriação, ela se dará através de uma indenização prévia e justa, certo? Então, e em dinheiro. Então, o ente público que vai desapropriar, ele deverá indenizar previamente, certo? E uma indenização justa, tá bom? Então, quando se tratar de uma desapropriação administrativa, nós vamos ter aqui, é como se fosse bilateral, porque nós vamos ter aqui o ente público que vai querer desapropriar, claro, atendendo a necessidade, a utilidade pública, o interesse social, tem que ser previamente justificado e comprovado esse interesse, essa utilidade e interesse social, tá bom? Mediante indenização prévia e justa em dinheiro, tá bom? Ou então, se não houver a concordância, aí ele vai partir para uma desapropriação judicial. Também a desapropriação... Olá pessoal, nosso vídeo foi interrompido, o celular descarregou, mas a gente estava falando aqui da desapropriação, certo? O processo da perda da propriedade pela desapropriação. Bom, eu não sei fazer as edições necessárias, vou ver como é que vai ficar, mas só para a gente poder finalizar, existe a perda da propriedade pela desapropriação. Estava falando que os casos de desapropriação estão previstos na nossa Constituição, certo? Na Constituição Federal de 88, e essa desapropriação ela poderia ser amigável ou não. Amigável, ela é feita através de uma escritura, certo? Uma escritura de desapropriação amigável. Ambas as partes assinam, o poder público e o particular assinam, concordando, e aquela desapropriação ela vai acontecer mediante prévia e justa indenização em dinheiro, tá bom? Já com relação à desapropriação sem ser amigável, o ente público também comprovando a necessidade, a utilidade pública e o interesse social, certo? Na prática, através de um decreto municipal declarando a utilidade pública e o interesse social, tá bom? Vai ajuizar uma ação, certo? O juiz vai analisar os requisitos para desapropriação e através e mediante também justa e prévia indenização em dinheiro se dará a desapropriação, tá bom? Consequentemente, a perda da propriedade, tá certo? Pela desapropriação. Então eu vou estar mandando material para vocês, analisem, mandem as dúvidas de vocês aqui pelo WhatsApp, pelo ACAD Web, certo? Por e-mail, enfim, da forma que vocês preferirem,
que assim que possível eu já respondo para vocês, tá certo? Uma boa semana a todos, até o nosso próximo encontro, certo? Até o nosso próximo encontro, onde nós vamos iniciar falando sobre condomínio, tá bom? Um forte abraço a todos, espero que tenham gostado do nosso encontro de hoje. Tchau, tchau.